Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje o papo está quente porque vamos passar por três assuntos que estão mexendo com os bastidores do Flamengo: a movimentação do mercado que pode definir o futuro de Samuel Lino, a proposta de 74 milhões por um zagueiro e, claro, a expectativa que só aumenta em torno da situação de Pedro, que segue sendo o ponto mais sensível e mais aguardado pela torcida. A movimentação envolvendo Samuel Lino abriu um daqueles capítulos que mexem profundamente com o planejamento do Flamengo e com o humor da torcida. O clube investiu pesado para trazê-lo, fez dele a contratação mais cara da história rubro-negra, e agora vê o nome do ponta voltar a circular com força no radar europeu. O Benfica, de Portugal, decidiu colocar Lino novamente na lista de alvos para a próxima janela, observando atentamente o momento em que parte da arquibancada começa a cobrar mais constância do jogador. Esse interesse reacende um sinal de alerta. Será que o Flamengo consideraria vender, em menos de um ano, um reforço que custou 243 milhões de reais, somando transferência e o início do contrato com salário em padrão europeu? A pergunta está na mesa, mesmo sem uma proposta formal, porque a sondagem já provoca uma reflexão profunda sobre custo, desempenho e planejamento. O clube, nesse momento, encara mais a movimentação como uma aproximação do que como algo concreto. Mas o simples fato de uma possibilidade real de retorno rápido à Europa surgir já coloca em xeque a estratégia inicial. Quando o Flamengo decidiu pagar 22 milhões de euros por Lino, a perspectiva era de ter um ponta decisivo por muitos anos, alguém capaz de dominar o lado esquerdo e entregar impacto imediato. Só que a discussão agora é outra. Diante do interesse europeu, manter o jogador seria a melhor forma de aproveitar o investimento ou seria mais inteligente recuperar boa parte do valor rapidamente, antes que o desgaste com parte da torcida aumente e a desvalorização comece a se instalar? O dilema nasce porque Samuel Lino é, indiscutivelmente, um jogador muito talentoso. Ele já mostrou isso com atuações de destaque, tanto com a camisa da seleção brasileira quanto em partidas marcantes, como a goleada sobre o Vitória. Tecnicamente, ninguém dentro do clube duvida da capacidade dele. Porém, a percepção de parte do torcedor é diferente. Muitos enxergam Lino como alguém que ainda não entregou, de maneira constante, o impacto que se espera de um atleta contratado por um valor tão alto. Quando você coloca na balança um investimento desse tamanho e não vê regularidade, o custo-benefício vira tema de debate, e é justamente isso que está acontecendo agora. Quando olhamos para o pacote completo, a conta realmente impressiona. A taxa de transferência foi de 143 milhões de reais. Somando o salário em padrão europeu, algo na casa de 2 milhões de reais por mês, o custo total ao longo do contrato se aproxima com facilidade daquele valor simbólico de 200 milhões de reais. E sempre que o custo se aproxima desse patamar, a cobrança cresce na mesma proporção. O torcedor espera um ponta desequilibrante todas as semanas, alguém que decide jogos com dribles, assistências e gols. Quando ele não entrega isso com frequência, a expectativa vira frustração, e a frustração vira pressão. É essa pressão que agora ajuda a movimentar o interesse do Benfica e a reabrir a discussão sobre o futuro do jogador. O clube português enxerga em Samuel Lino um perfil raro, e isso não é novidade. Ele conhece a Liga Portuguesa porque brilhou defendendo Gil Vicente, esteve em alta por lá e ganhou respeito como um ponta de Champions League, com profundidade, velocidade e boa tomada de decisão. Para o Benfica, trazer alguém que já tem mercado no continente europeu significa reduzir risco, porque é um jogador adaptado ao estilo local e com margem de valorização. Eles sabem, inclusive, que o Flamengo poderia liberá-lo por uma quantia entre 20 e 25 milhões de euros, um valor alto, claro, mas plenamente justificável para um clube que busca um titular pronto e acostumado a competições internacionais. É por isso que a aproximação não surpreende ninguém dentro do futebol português. Só que, do lado brasileiro, o enredo é mais complexo. O Flamengo conta com um contrato longo, até o ano de 2029, o que dá ao clube total controle sobre a situação. Não existe pressa. Não existe desespero. Mas existe, sim, um dilema que passa diretamente pelas mãos de José Botto. Se vender Samuel Lino agora, o clube perde um ponta no auge físico, alguém que ainda tem muito para entregar dentro de campo e que, se engrenar, pode se tornar peça-chave nas próximas temporadas.
Ao mesmo tempo, a venda evitaria que ele entrasse numa espiral de desgaste com parte da torcida, algo que já aconteceu com outros jogadores no passado e que costuma desvalorizar até atletas de alto nível. Uma saída precoce resolveria esse problema antes que ele aumente. Por outro lado, a chegada de uma proposta realmente forte, especialmente se acima da casa dos 25 milhões de euros, liberaria instantaneamente um caixa gigantesco. Esse dinheiro poderia ser redirecionado para setores que o clube considera urgentes na montagem do elenco. Dois alvos já estão no radar: o zagueiro Vitão, que custa aproximadamente 74 milhões de reais, e o centroavante Tati Castellanos, avaliado em cerca de 112 milhões de reais. Com a venda de Lino, o Flamengo teria uma folga financeira rara para reforçar esses setores e, de quebra, equilibrar melhor o elenco. O dilema, portanto, não é apenas técnico, é estrutural. É sobre como usar da melhor forma o maior investimento da história rubro-negra. A situação de Samuel Lino virou, na prática, um grande teste de paciência para o clube. Há quem defenda que a melhor opção é segurar o jogador, bancar a adaptação, esperar o crescimento dele ao longo de 2025 e colher a versão plena de Lino em 2026, quando o elenco deve estar ainda mais consolidado. Essa linha de pensamento aposta na qualidade técnica e na projeção de evolução. Por outro lado, existe quem acredite que, se o Benfica aparecer com aquela oferta difícil de recusar, seria melhor recuperar o investimento, fechar um ciclo curto e reinvestir os valores em peças que possam resolver lacunas imediatas. O Flamengo, então, precisa equilibrar razão e emoção, planejamento e momento, estabilidade e oportunidade. Qualquer decisão terá impacto direto no futuro próximo do clube e na forma como a diretoria encara os próximos passos no mercado. O fato é que, independentemente da escolha final, o caso Samuel Lino deixa claro como o futebol moderno exige tomada de decisão rápida, calculada e baseada em custo e desempenho. Ele segue sendo um jogador de altíssimo potencial, alguém que pode entregar muito mais à medida que se sente mais à vontade no clube e na cidade. Mas o futebol europeu não espera, e sondagens como essa sempre aparecem quando o mercado vê uma chance de comprar por um valor que pode não existir mais no futuro. Agora, cabe ao Flamengo decidir se esse é o momento de segurar seu investimento mais caro ou se é a hora de abrir espaço para novas construções dentro do elenco. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A mudança de postura do Flamengo nas negociações por Vitão mostra que a diretoria decidiu jogar pesado para garantir o zagueiro antes que o mercado europeu avance. Depois de semanas tentando envolver jogadores, abater dívidas e formular um pacote mais complexo, o clube mudou completamente a estratégia. Agora a oferta é direta, simples e irresistível. São 74 milhões de reais colocados na mesa, em pagamento à vista, sem condicionais e sem composição. É a famosa proposta para destravar negócio, aquela que elimina intermediários e pressões externas. A leitura interna é clara: se o Flamengo quer Vitão para 2026, precisa agir rápido, antes que a Europa chegue com argumentos atrativos para o jogador e para o Internacional. Esse novo movimento liderado por José Botto vai exatamente ao ponto que travava as conversas: o preço. O Internacional trabalha com uma pedida na casa de 10 a 12 milhões de euros, valor que corresponde justamente aos 74 milhões de reais ofertados pelo Flamengo. O clube gaúcho prefere vender para o exterior porque, além de ser seu modelo padrão de negócio, costuma render mais no longo prazo. Só que a proposta rubro-negra tem algo que muitas vezes pesa mais que projeção de mercado: garantia imediata. Dinheiro na mão, sem parcelamento, sem risco de inadimplência. Esse tipo de oferta muda qualquer mesa de negociação, especialmente quando o clube vendedor vive situação financeira delicada. O contexto dessa negociação ficou mais tenso justamente porque a primeira tentativa do Flamengo não deu certo. No início de 2025, o clube tentou incluir no pacote o abatimento da dívida que o Inter tinha pela compra de Thiago Maia, algo em torno de 4 milhões de euros, além de 6 milhões de euros em dinheiro. A ideia, na época, parecia lógica: unir compra e dívida em um só acordo. Mas o Inter rejeitou. Preferia algo mais direto. O tempo passou e, com a situação financeira apertando, a pedida aumentou.
Agora o Internacional exige 12 milhões de euros. Para os gaúchos, isso representa liquidez e capacidade de resolver pendências urgentes. Para o Flamengo, é a chance de, finalmente, alinhar o projeto defensivo que mira 2026. A crise financeira do Inter, aliás, virou a principal arma do Flamengo. O clube gaúcho enfrentou dificuldades no pagamento das parcelas relacionadas ao Thiago Maia, algo que gerou até disputa na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Sem caixa, com pressão por reorganização e precisando equilibrar contas, o Inter vê na venda de Vitão uma oportunidade de ouro. É o tipo de negociação que resolve problemas internos de imediato. E nisso o Flamengo ganhou força. A proposta à vista é mais atraente do que negociações europeias, que costumam se arrastar por semanas, cheias de cláusulas e parcelamentos. O Inter terá de decidir se prefere esperar uma oferta do exterior, com o risco de não concretizar nada, ou aceitar o cheque gordo de um rival brasileiro. Há ainda um fator decisivo que pressiona o relógio dentro dessa disputa: o contrato de Vitão. Ele vai até dezembro de 2026. Isso significa que, se o Inter não vender agora, corre o risco de perder poder de barganha já na próxima janela. Pior, a partir de julho de 2026, Vitão poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no fim da temporada. Essa possibilidade força o Internacional a olhar para o presente. O Flamengo sabe disso, e é por isso que José Botto deixou claro que está disposto a pagar exatamente o que o Inter pede para fechar o acordo quanto antes. A diretoria considera o defensor uma peça prioritária para a reformulação da zaga e não quer deixar a decisão escapar para mãos europeias. Agora, tudo está no Beira-Rio. O Flamengo fez o movimento que precisava, apresentou a proposta mais forte possível dentro da lógica do mercado brasileiro e aguarda a resposta. O Inter terá de escolher entre resolver sua crise financeira aceitando dinheiro imediato ou esperar uma chance europeia que pode ou não aparecer. O negócio está vivo, e pode avançar rapidamente, dependendo apenas da decisão colorada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se INSC rever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A notícia mais aguardada, e ao mesmo tempo mais temida, pela nação rubro-negra ganhou um daqueles capítulos que mudam completamente o humor da torcida. Durante dias, a sensação era de que o Flamengo simplesmente precisava aceitar a ausência de Pedro na final da Libertadores, porque o diagnóstico inicial não deixava espaço para sonho algum. Só que o clube não abriu mão tão facilmente. Depois de confirmar a lesão muscular na coxa esquerda, uma lesão que costuma derrubar qualquer jogador por um bom tempo, a diretoria e a comissão técnica decidiram remar contra a maré. Eles bateram o martelo: Pedro vai viajar com o elenco para Lima. E mais do que apenas viajar, ele vai iniciar ali mesmo, em solo peruano, um tratamento intensivo, feito de maneira contínua, com a expectativa de arrancar uma reviravolta médica que permita colocar o atacante, pelo menos, no banco de reservas. A ideia é clara: mesmo que a chance seja pequena, ela existe, e por isso vale ser perseguida até o limite. O clima interno mudou porque o segundo diagnóstico trouxe algo que ninguém esperava ver tão perto da final. O primeiro laudo mostrava uma lesão complicada no reto femoral, um dos músculos mais exigidos para ações de velocidade, de explosão, de arranque, tudo aquilo que define o jogo de um atacante centroavante. Com esse cenário, a previsão era de recuperação totalmente incompatível com o calendário. A decisão da Libertadores parecia distante demais, praticamente fora da realidade. Mas, quando o departamento médico reavaliou o grau do estiramento, percebeu que havia um ponto de luz ali dentro. A lesão continuava séria, sim, mas era menos grave do que o que se imaginava nos primeiros momentos. Isso alterou todo o sentimento ao redor. A comissão técnica conversou, alinhou o planejamento e tomou uma decisão muito objetiva: Pedro não será titular, mas ele precisa estar presente na viagem para seguir o tratamento e, ao mesmo tempo, reforçar moralmente o grupo. Essa presença, mesmo sem a garantia de minutos em campo, funciona como um gesto simbólico e também como uma carta estratégica que Felipe Luiz quer manter na manga. A partir dessa reviravolta, o Flamengo desenhou um plano que, para muitos, beira o impossível, mas que dentro da realidade do clube faz sentido. Não é exagero chamar de plano de milagre,
Porque tudo vai depender de uma combinação entre resposta física, tolerância à dor e intensidade gradual nos treinos. O departamento médico já traçou a sequência. Pedro vai seguir um protocolo de fisioterapia pesada, praticamente em tempo integral, aproveitando cada janela disponível entre deslocamentos, reuniões e ajustes táticos. A meta, que era impensável até poucos dias atrás, é fazer com que ele consiga participar de pelo menos 2 treinos leves com bola antes do confronto decisivo, marcado para o dia 29 de novembro. 2 treinos curtos, sem carga forte, mas suficientes para avaliar coordenação, estabilidade, capacidade mínima de impacto. É pouco, mas pode ser o necessário para permitir que ele esteja apto a entrar por alguns minutos. E mesmo que isso não aconteça, só o fato de ele estar ali, integrado, tomando café junto, participando do ambiente, conversando com o elenco, já muda a atmosfera da reta final de preparação. E tem outro ponto que pesa muito nessa estratégia, o efeito psicológico. Para a torcida que viaja para Lima, e até mesmo para quem acompanha de casa, Pedro embarcando representa a mensagem de que o Flamengo está brigando até o último instante. Que não existe desistência, que ninguém está sendo deixado para trás. É um símbolo de união e de mobilização total. Dentro do elenco, a presença dele também carrega uma força diferente. Jogadores costumam sentir quando um companheiro importante tenta superar uma lesão para estar presente. Isso cria um senso de missão, de compromisso coletivo, que pode ser muito valioso num jogo desse tamanho. E para o Palmeiras, é claro, isso cria um ruído estratégico enorme. Eles sabem muito bem quem é Pedro. Sabem do faro de gol, da capacidade de decisão, do peso que ele tem quando pisa na área. Mesmo que seja por 15 minutos, a simples possibilidade de ele entrar já faz qualquer defesa ajustar o comportamento. Nenhum zagueiro relaxa quando sabe que um centroavante desse calibre pode aparecer de repente na prorrogação. O Flamengo sabe que não terá condições de colocá-lo para jogar a partida inteira. Isso está fora de cogitação. A ideia nunca foi essa. O plano real é muito mais específico. Tentar ter Pedro por algo entre 15 e 20 minutos, o suficiente para aproveitar uma bola parada, um cruzamento, uma jogada aérea, uma sobra dentro da área, qualquer detalhe que, numa final de Libertadores, pode valer um título. É uma aposta pesada, mas que faz sentido diante da ausência de um centroavante de referência para ocupar essa função nos minutos finais. Sem ele, a equipe passa a funcionar num modelo mais móvel, mais leve, sem aquele atacante fixo dentro da área. Esse estilo mais dinâmico pode funcionar durante boa parte do jogo, mas ter Pedro disponível como alternativa final transforma completamente a estratégia. É uma espécie de última engrenagem, aquela que você só aciona no momento derradeiro. E o Flamengo está tentando fazer de tudo para ter essa última engrenagem funcionando no limite possível. E no fundo, tudo isso tem uma explicação simples: Pedro é absolutamente decisivo. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores, com 24 gols, e isso não acontece por acaso. Ele domina o ambiente desses jogos grandes, entende o peso das decisões, sabe respirar quando o estádio inteiro está gritando. Para o clube, perder alguém com esse perfil justamente na partida mais importante da temporada muda completamente o peso do duelo. Por isso, a decisão de levá-lo mesmo correndo risco de agravamento não é apenas médica, é estratégica, emocional, simbólica. É um gesto que diz: vamos com tudo o que temos, inclusive com o nosso artilheiro, mesmo que ele só possa entrar nos últimos instantes. A diretoria abraçou essa ideia, a comissão técnica também, e o elenco entendeu o tamanho dessa escolha. Em Lima, cada minuto poderá ser decisivo, e ter Pedro como opção, ainda que mínima, significa manter viva uma chance que parecia perdida. No fim das contas, o Flamengo olha para essa final com uma mistura de ousadia e racionalidade. O clube sabe muito bem que está correndo um risco calculado, mas também sabe que abrir mão totalmente de Pedro seria aceitar que o time chegaria à decisão sem uma das suas principais armas. E decisão de Libertadores não combina com passividade. É momento de exaurir alternativas, de testar limites, de confiar no elenco e de explorar cada possibilidade disponível. A presença dele, mesmo lesionado, reforça a sensação de que o Flamengo está totalmente entregue ao objetivo de levantar a taça em Lima. O grupo segue unido, o técnico mantém o plano,
e a torcida carrega agora um pouco mais de esperança. Tudo vai depender de como o Camisa 9 vai responder ao tratamento nos próximos dias, mas o fato é que a história, que parecia fechada, está aberta novamente. Valeu, nação rubro-negra! Não esquece de deixar o like e se inscrever. Tamo junto em mais uma caminhada com o Mengão. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Rumo a mais conquistas!